Nós vamos orar por ele, para que ele seja canal de bênção, ainda que na sua fraqueza o Senhor o use poderosamente nesta manhã. O lugar da obediência é o lugar difícil de se estar, né, Davi? Né, meu pastor? É o lugar da obediência, é o lugar difícil. Já prepara uma água para ele lá. O Mateus traz sempre uma água abençoada, ele fica orando na água ali, né, Mateus? Traz essa água aí. Fecha os teus olhos, nós vamos orar. Senhor, neste momento nós oramos e pedimos por esses pedidos que muitos são impossíveis. Oramos, Senhor amado, por pessoas que estão em diagnóstico, como é o caso do Antônio, que aqui está nesta manhã, orando e pedindo e crendo. O Arthur também, Senhor, como nós falamos nesta manhã com a mãe dele, Senhor, dá uma direção para os médicos e que ele seja abençoado e que Tu coloques as mãos. Oramos, Senhor amado, por todos que estão aqui nesta manhã carentes. Esses pedidos são de pessoas que acreditam que ainda há a possibilidade de um milagre, Senhor. Aqueles que estão orando agora e pedindo também por si ou por outrem, ó Pai, que venham ser abençoados. Oramos, Senhor amado, pela família enlutada do Carlinhos, seus filhos, aqueles que estão longe, ó Pai amado, aqueles que estão aqui, por sua mãe, a irmã Braulina, que ela seja visitada com tantas perdas difíceis. Oramos por essas famílias, ó Pai. E nós pedimos, Senhor, também pelo Davi agora, que ele mais uma vez seja usado como vaso de honra. Que, Senhor amado, mesmo essa condição de recuperação dele não impeça que ele traga esta palavra nesta manhã, com esse compromisso no lugar da obediência. Assim nós pedimos. Pedimos também, Senhor, pelo departamento infantil, os professores que vão dar aula, as nossas crianças ali, que sejam abençoadas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. As crianças podem ir para o departamento infantil, mas antes de o Davi falar, eu tenho que dar uma introdução desta situação peculiar. O grupo de louvor já pode também ficar à vontade. Essa é a última mensagem do Davi, e junto com a sua família aqui, antes de ir para um chamado que é meio louco. É um chamado para ir plantar uma igreja, para abrir uma igreja em Madrid. Em Madrid. No meio de uma decadência da Europa. Uma decadência econômica. Tudo está mais difícil lá. Mas quem está no lugar de obediência, às vezes é chamado para coisas loucas nesse mundo. Hoje ele vai externar para nós aqui de onde surgiu esse chamado, que é um chamado a todos nós. E como nós estávamos conversando outra hora, a igreja local é aquela que ela nasce de um chamado, e você está hoje sentado aqui ouvindo a palavra do Senhor e podendo dar glórias e honra ao Senhor, porque alguém ousou manter um chamado vivo e no lugar da obediência, que não é fácil. Por isso valorize as palavras que eu espero que não venham dele, as palavras que eu espero que venham realmente do Senhor, para fortalecer a Ele primeiro e a nós também nesta manhã. E desfrute disso, porque talvez demore um pouco. Espero que dê tudo tão certo que demore um pouco para a gente ter você de novo aqui, mas depois a gente quer ter você de novo. E eu tenho a alegria de dizer para vocês que a primeira vez que esse menino subiu num púlpito para pregar, há anos atrás, eu não sei nem quantos, num domingo, com a igreja lotada, de boné na cabeça, foi nessa igreja. E eu tenho alegria de saber que ele está sendo enviado para um trabalho maior. Que toda a honra, toda a glória e toda a adoração seja ao nosso Deus. Deus abençoe com vocês o pastor Davi. Vamos aplaudir ao Senhor, em honra a Ele. Eu vou chorar, né? Não vai chorar, cara. Bom dia, igreja. Bom dia. É estranho. Última vez. Mas, para mim é uma honra estar aqui. Como sempre, é a primeira igreja que acreditou no meu ministério, vamos dizer assim. E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Mas eu quero explicar um pouquinho, primeiro, o que a gente vai fazer. Porque muita gente ouviu, né, que a gente está partindo. E da onde surgiu essa ideia? Da onde surgiu esse chamado? E depois de eu explicar um pouquinho essa situação, eu quero conduzir a gente até a palavra de Deus, para ver como a gente se envolve nesse chamado,
naquilo que o Espírito está fazendo através da igreja hoje, aqui, em vários lugares do mundo, e para ficar maravilhado em como Deus se utiliza da nossa fraqueza para alcançar lugares inimagináveis. Bom, a ideia de ir para a Espanha, ela não surgiu como uma ideia de ir para a Espanha. Ela surgiu como eu sabia que no futuro eu queria plantar uma igreja em algum lugar. Eu sempre fiquei me imaginando porque Deus tinha me dado o espanhol de graça. O espanhol é a minha primeira língua, apesar de eu falar português bastante bem, eu acho. Mas eu aprendi português na escola. Minha primeira língua é espanhol. E eu ficava pensando, por que Deus fez isso, né? E a coisa foi se encaminhando de tal forma que eu recebi um chamado pastoral. O Vander foi fundamental nesse momento para eu não fazer nenhuma besteira, porque meus planos eram bem imaturos, vamos dizer assim. A experiência do Vander ajudou pra caramba nessa caminhada. Participei do processo de plantação da igreja que eu estou hoje, que é a Igreja Batista Urbana, lá em Santo André. E nessa igreja a gente teve o privilégio de ver o meu cunhado se convertendo. Meu cunhado, ele era católico, ele começou a frequentar a igreja e chegou um momento que ele tomou uma decisão ao lado de Jesus, na sala da minha casa, comendo uma pizza, como uma forma muito orgânica, muito natural. E por algum motivo Deus o transferiu para Madrid. Ele foi mandado por motivos profissionais, foi com a minha cunhada para lá, e ele estava com aquele fervor do recém-convertido. A gente até adiantou o primeiro batismo que a gente teve lá na Urbana para ele se batizar antes de partir. E ele chegou lá em Madrid e ele queria desesperadamente achar uma igreja. Ele estava com aquele ardor do recém-convertido. E ele ia igreja atrás de igreja e não encontrava. O que ele encontrava era bagunça. Ele encontrava igrejas étnicas, né? Igreja assim para algum grupo étnico, tipo venezuelano, cubano, alguma coisa do tipo, romeno, que por incrível que pareça é um negócio que tem bastante lá. Mas ele não é nem que ele encontrasse uma igreja que ele gostasse, ele não encontrava uma igreja como qualquer uma das que a gente encontra aqui. Aqui no Brasil, a gente deixa de ir numa igreja porque a gente não se sente muito confortável com aquela igreja e vai experimentar outras. Na Espanha, a gente não tem isso. Na Espanha, não existe essa possibilidade. Se eu te perguntasse se tem mais igreja evangélica na Espanha ou na Índia, você dificilmente falaria que é a Índia que tem menos igreja. É a Espanha que tem menos igreja. Espanha tem menos igreja que a Índia. Espanha tem menos igreja que a China. Espanha tem menos igreja do que a África subsaariana, a África que geralmente a gente envia os nossos missionários. A Espanha é o país de pessoas que falam espanhol que tem a menor taxa de protestantes do mundo. Para vocês terem ideia, Madrid é uma cidade de 3 milhões de habitantes que tem 11 igrejas batistas, que é da minha denominação. 11 para 3 milhões de habitantes. 11 igrejas, sinceramente, a gente deve ter, sei lá, junta umas 3 ruas aqui na região, dá 11 igrejas. Você está falando de uma cidade inteira. A região que a gente está querendo plantar é uma região com mais de 300 mil pessoas que não tem nenhuma igreja. Seria um negócio que nem você falar, a subprefeitura de Santana não tem nenhuma igreja. É um negócio apremiante. E aí, uma vez a gente foi visitar meus cunhados, e eu falei, caraca, talvez esteja aí. Talvez aqui eu possa ser útil. Guardei isso no meu coração, porque, sinceramente, eu sempre tive bastante receio com missão em lugares que, assim, socialmente e economicamente são mais desenvolvidos do que o Brasil, né? Aquele pessoal que fala, não, vou fazer missão na Disney, né? Vou plantar uma igreja em Orlando, alguma coisa assim. Sempre fiquei muito receoso. E eu guardei no meu coração, falei, não vou falar com ninguém isso daqui. Passaram uns 3 meses, mais ou menos, o Isaac, que é o pastor lá da igreja, ele chegou e falou, cara, você já considerou plantar uma igreja em Madrid? Falei, cara, já considerei. Engraçado você falar, porque eu estava orando exatamente sobre isso. E aí ele falou, vamos continuar orando sobre isso. Isso lá em 2019, tá? Aí eu falei, cara, uma resposta que vai ser boa vai ser a Bia. A Bia, minha esposa, ela sempre foi reticente de sair do Brasil, ela nunca quis sair do Brasil.
eu sempre quis ir fazer um curso fora, porque doutorado em teologia, que é a área que a gente estuda aqui no Brasil, não tem, então eu sempre tive essa ideia. E ela nunca gostou, ela falou, tá, se a gente for a gente volta, não sei o quê. Quando eu ventilei essa ideia de plantar a igreja em Madrid, ela super achou positivo, brilhou o olhinho, sabe, ardeu o coração, que era um negócio que eu nunca tinha visto na Bia. Eu falei, cara, mais um sinal. Eu falei, agora eu vou pôr meu termômetro desde o começo do meu ministério, vou falar com o Vander se eu não estou viajando de novo, se não é mais um desses meus planos mirabolantes que tem muita imaturidade e pouco reino. E o Vander também enxergou que fazia sentido. Então, foi se unindo as coisas e eu comecei a andar nessa direção. Comecei a estudar mais sobre Espanha, estudar mais sobre Madrid. Eu vi que lá na Europa, em geral, o cristianismo é uma coisa extremamente decadente. Você tem 0,9% da população evangélica. Se compara com quase 40% que a gente tem aqui no Brasil. É um negócio absurdo. Desse 0,9%, a maioria é estrangeiro que vai lá para a Espanha e acaba levando a sua fé. Então eu falei, cara, vai ser um terreno árduo. Você plantar uma igreja lá é difícil. Uma igreja grande, lá tem uns 50 membros, para vocês terem ideia. Uma igreja bem sucedida, uma igreja de 50 membros. É uma realidade totalmente diferente do que a gente tem aqui. É uma realidade totalmente relacional. É no 1 a 1. Não é você faz um culto, abre a porta e as pessoas vão entrar. Você tem que fazer relacionamento com pessoas. Você precisa falar de Jesus na vida mesmo. E é para isso que a gente está indo. A gente tem 2 famílias lá, uma é a família dos meus cunhados, mais uma família de pessoas que eram da Batista Memorial de Alphaville aqui no Brasil, que estão morando lá, que já vão se unir ao projeto. A gente vai começar um pequeno grupo e vai falar de Jesus para as pessoas. De uma certa forma, isso é ser missionário? Isso é ser missionário. Mas o objetivo final não é só que as pessoas se convertam e tomem uma decisão ao lado de Jesus. A gente quer fazer discípulos. A gente quer plantar uma igreja. A gente quer que as pessoas vivam o que vocês vivem hoje. Que as pessoas tenham oportunidade de cantar que nem vocês cantaram. É um negócio que não tem lá. Um negócio que, às vezes, a gente trata de uma forma tão banal. Vim aqui cantar num domingo, você às vezes está de saco cheio, você nem levanta a mão, nem está prestando atenção. Cara, isso é um negócio que não existe na maior parte do mundo. E com a graça de Deus é isso que a gente quer fazer. A gente quer ser um testemunho fiel lá naquela cidade dura, naquela cidade de corações duros, de pessoas que simplesmente não ligam para o Evangelho. E a gente está indo em janeiro. Por causa disso, isso de fato vai ser a última vez que eu vou estar aqui pregando para vocês. E tem sido um privilégio o que Deus tem feito nas nossas vidas. E vocês fazem parte disso, de uma forma muito concreta, muito maior do que talvez vocês consigam conceber. A Igreja Cristo é Real, ela é responsável por aquilo que a gente vai fazer. Mas, beleza, legal, belo, você tem um plano, você teve impressões, você teve conversas, mas o que Deus tem a falar sobre isso? O que Deus tem a dizer sobre a forma como a gente faz missão? Será que a Bíblia dá algum exemplo para a gente de qual que é a forma mais efetiva da gente fazer missão? Qual que é a forma mais efetiva da gente testemunhar de Cristo? Sim, a Bíblia dá. Ela dá bastantes exemplos e, na verdade, ela tem um que é o mais fundamental de todos, para o qual a gente vai olhar hoje. Agora, é engraçado que nesse movimento de partida, aqui talvez menos, porque a minha relação aqui é mais de ajudar num curso semanal e fazer ensino bíblico aqui, mas na minha igreja eu tenho bastantes responsabilidades, então às vezes parece que a igreja perde alguma coisa, né? Quando as pessoas estão partindo, parece que a igreja fica desfalcada. Você perde uma pessoa que estava ali toda semana ensinando, ou toda semana pregando, ou cuidando de pessoas, que tinha relacionamento já com pessoas, e parece que a igreja de alguma forma tá sendo prejudicada com a partida, o envio de pessoas para a missão. Mas eu quero mostrar para vocês que isso, longe de ser uma perda, é exatamente o contrário.
Não é uma coisa que a gente deveria evitar, deveria ser uma coisa que a gente deveria estimular cada vez mais, porque é o que Deus espera de nós como igreja. Ir, partir, o envio, fazer discípulos, não só em lugares longe, que nem Madrid, mas em cidades mais próximas, em bairros aqui de São Paulo, é uma coisa que a gente deveria enxergar como a missão de Deus para a igreja toda. E não só para aqueles que estão partindo, mas para aqueles que ficam. Porque pessoas só vão porque tem pessoas que ficam. Pessoas só podem ir porque tem pessoas fiéis aqui. Pessoas só podem fazer coisas novas porque você tem pessoas que estão fielmente fazendo aquilo que sempre fizeram. E eu disse que o que a gente vai falar hoje é sobre a missão de Deus, sobre como é que a gente pode cumprir o que Deus tem para a gente. Mas a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que Deus pede da gente? O que Deus requer de mim e de você? Será que Deus quer que a gente faça um cultão, um louvorzão? Ele quer que a gente jejue e ore? Qual que é o plano de Deus para a nossa vida, no fim das contas? Deus mandou a gente fazer alguma coisa com a nossa vida? Ele mandou. E, particularmente, Ele mandou com muita ênfase uma coisa em particular. Isso daí está lá no final de Mateus 28. Jesus, no seu último discurso para os discípulos, na última coisa que Mateus, que era um cara meticuloso, quis mostrar sobre Jesus falando para os seus discípulos, ele deixou registrado que Jesus disse para eles: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ensinei e ordenei a vocês. Se você está há algum tempo na igreja, você provavelmente já ouviu esse versículo bastante, né? E talvez você já tenha até ouvido alguma discussão sobre o negócio do id aí nesse versículo. Mas o que eu quero que fique claro é, na língua original, esse versículo dá para a gente uma ordem. Qual que foi a última coisa que Jesus falou para os seus discípulos? Qual que foi a ordem que Jesus deixou nas suas últimas palavras para os seus discípulos? A ordem foi: faça discípulos. A ordem de Jesus é: faça discípulos. Isso quer dizer que talvez aquela imagem antiga que a gente tem de missionário, de alguém que vai para o meio dos índios, aprende a língua, prega o evangelho, converte pessoas e vai embora, ela é no mínimo uma imagem limitada, distorcida. A imagem do missionário como aquele cara que vai fazer uma campanha e que vai encher um estádio e vai fazer uma pregação poderosa e um monte de gente vai se converter e aí ele vai embora para outra cidade para fazer a mesma pregação poderosa. Isso no mínimo é uma coisa, é uma parte do que é fazer discípulo. A gente não pode reduzir a missão de Deus a falar de Jesus, porque fazer discípulos é muito mais do que você apresentar o evangelho para uma pessoa uma primeira vez. E com isso eu não estou querendo dizer que vocês não têm que falar de Jesus, tá? Tem que falar de Jesus. Falar de Jesus faz parte do discipulado, é a porta de entrada, é o elo inicial da corrente que é o discipulado, mas a gente não pode reduzir o discipulado a isso. O discipulado é uma coisa muito maior. Evangelizar é parte, mas ela não é toda a missão. Um missionário que simplesmente evangeliza, ele está fazendo uma parte da missão, mas ele não está cumprindo a missão toda. Mas a pergunta é então, tudo bem, se evangelizar não é fazer a missão, se a missão não é a gente sair entregando folhetinho, batendo de porta em porta e falando de Jesus, o que é a missão de Deus? O que é fazer discípulos? Será que a gente tem algum testemunho na Bíblia sobre o que é fazer discípulos? Sim, a gente tem. A gente tem um texto na Bíblia que deixa claríssimo o que é isso. E esse texto está em Atos, no capítulo 13. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Atos, no capítulo 13. Enquanto vocês vão abrindo as suas Bíblias, eu vou relembrando um pouquinho do contexto de Atos para vocês. Até o momento, Atos era um livro em que as pessoas, elas evangelizavam só no lugar onde elas estavam. Então a igreja estava lá em Jerusalém, as pessoas vinham até Jerusalém e se convertiam. Nos capítulos 7, a partir do capítulo 7, a gente tem narrado a perseguição da igreja de Jerusalém. Ou seja, a igreja ela é espalhada, ela é obrigada e forçada a sair do lugar dela.
Então ela acaba levando o evangelho para outros lugares na força do ódio, na força do me empurraram do lugar onde eu estava. Seria alguma coisa como, por exemplo, imagina só hoje em dia um irmão venezuelano fugindo lá do regime do Maduro, ou um irmão haitiano que fugiu por causa do contexto social lá problemático que eles passaram alguns anos atrás. Se ele é um cristão, ele saiu da sua terra e levou consigo, além da sua cultura, dos seus costumes, a sua fé. Então ele forçadamente é um missionário transcultural. Ele virou um missionário automaticamente, porque ele foi empurrado para fora da sua terra, empurrado para fora do seu contexto e está levando a sua fé para um contexto diferente, que não tem a mesma fé dele. Era mais ou menos isso que estava acontecendo lá em Jerusalém. Felipe foi empurrado para fora de Jerusalém e ele evangelizou pessoas fora de Jerusalém. Pedro fez a mesma coisa. Mas nesse relato de Atos 13, a gente tem uma transição. A gente deixa de ter uma coisa forçada e vai para uma coisa organizada. A gente deixa de ter a missão como uma consequência do que Deus está fazendo no nosso contexto e passa a ser a missão como uma resposta ao que Deus pediu, sem nenhuma pressão externa. Olha só o que o texto vai dizer. Ele diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. A gente vai ler até aqui, depois vai ler um trechinho do capítulo 14. Mas o que eu quero que você perceba aqui é que a gente tem uma igreja bem estabelecida, uma igreja que tem profetas e mestres, uma igreja que tem gente para ensinar a Bíblia e gente que é capaz de subir no púlpito e pregar a palavra de Deus todo domingo. Eles podiam adorar e jejuar o Senhor semanalmente, é o que o texto está mostrando para a gente. Eles estavam adorando, eles estavam jejuando, eles estavam num culto, eles estavam num ambiente normal de adoração. E a gente tinha uma igreja que era multicultural, uma igreja que tinha gente de todo lugar, não era só mais um povinho lá de Jerusalém. Você tinha a gente da Turquia, Líbia, Israel, um monte de país que a gente não sabe onde fica direito, mas tinha gente branca, tinha gente negra, tinha gente politicamente variada, tinha gente como Manaém, que apoiava os romanos, você tinha gente como Saulo, que não apoiava os romanos, na verdade tudo o contrário, ele era do partido dos fariseus. Na prática, é uma igreja que não é muito diferente do que a gente é como igreja hoje. A gente é uma igreja que está adorando, a gente é uma igreja de gente de posição política diferente, de etnia diferente, mas que está todo domingo aqui, levantando a sua voz ao Senhor, tentando ouvir o que Ele diz através do seu Espírito. Não temos pressão política, ninguém está perseguindo a gente, graças a Deus, esperemos que continue assim. E a gente pode adorar livremente a Deus e não tem nenhuma pressão para isso. É num contexto como esse, num contexto de tranquilidade, num contexto de culto todo domingo, num contexto de pessoas diferentes adorando a Deus, que a Bíblia vai revelar para a gente uma das principais formas de cumprir a ordem de Jesus, que é façam discípulos. Esse daqui é o primeiro movimento, é um movimento que é do próprio Espírito Santo. A primeira coisa que acontece não é uma ação individual, mas é uma ação do Espírito Santo. É Ele que fala através dos seus profetas e diz: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. É interessante que essa palavrinha, os tenho chamado, no original, ela dá uma ideia de uma coisa que o Espírito Santo já fez. Não é uma coisa que o Espírito Santo está fazendo lá naquela hora. É uma coisa que o Espírito Santo já estabeleceu, já determinou. Você simplesmente está vendo uma consequência daquilo que já foi feito. O Espírito Santo, o chamado do Espírito Santo já é certo. A ordem é para que a igreja reconheça não o que o Espírito está fazendo, mas o que o Espírito já fez. O que Deus tinha para Paulo e Barnabé, assim como o que Deus tem para a gente hoje, para mim, para você, já foi determinado pelo Espírito Santo. E mais ainda, a capacidade de fazer essas coisas, a capacidade de fazer essa obra que Ele tem para a gente, já foi dada para cada um de nós.
Deus, na sua sabedoria, como a gente viu em Efésios, quando eu estava estudando aqui, Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Então, seja lá o que for que Deus colocar diante da gente, seja lá o que for que Deus colocar diante dessa igreja amanhã, seja lá o que for que Deus chamar você para fazer hoje, Deus já te deu a capacitação para fazê-lo. Deus já te deu tudo o que você precisa para cumprir o chamado dEle. E um bom indício de que Deus está te chamando para fazer uma coisa, e às vezes a gente fica meio confuso, né? Chamado de Deus, será que Deus está falando comigo? Especialmente a igreja pentecostal, né? Será que Deus falou comigo? Será que o que eu ouvi veio do Senhor? Uma das principais formas de você enxergar isso é: você está vendo um problema? Você está vendo alguma coisa de errado? Seja na sua comunidade, seja aqui na igreja, alguma coisa da qual você pode ser solução, ou parte da solução? Provavelmente Deus está te chamando para isso. Deus não está te chamando para reclamar do problema que você está vendo. Deus está te chamando para solucionar esse problema. E quem vai validar isso daí é a própria comunidade. A própria igreja vai virar para você e vai falar: olha, realmente, isso é um problema, ajuda a gente a resolver isso daqui. A igreja não é um lugar de gente perfeita que sabe tudo o que está fazendo. A igreja é um lugar em que o Espírito Santo vai apontando soluções para as coisas que a gente faz de errado. E essa pregação, eu não quero que seja muito autobiográfica, apesar de ela já ter começado meio assim, mas nesse ponto é interessante, porque se você perguntasse para mim há 3 anos atrás se eu achava que eu tinha capacidade de plantar uma igreja, ou se eu achava que Deus estava me chamando para plantar uma igreja, a resposta com certeza ia ser não. A resposta ia ser: cara, eu já estou fazendo um trabalho aqui em Santo André, tá dando super certo, está desenvolvendo, Deus está agindo, não tem por que eu sair daqui, não tem por que eu fazer outra coisa. Mas esse chamado já tinha sido dado lá, eu só estou vendo as consequências dele agora. O que o Espírito Santo separou a gente para fazer, Ele já tinha separado desde antes. E da mesma forma, a capacidade também não está em mim. A capacidade não está naquilo que eu tenho inerente, mas naquilo que Deus já me abençoou para fazer, naquilo que Deus já abençoou a gente para fazer. Mas eu quero não quero fazer um parênteses, eu quero mudar o foco aqui, porque geralmente nessas histórias, em histórias de chamado missionário no geral, a gente põe o foco no indivíduo. A gente põe o foco na pessoa, a pessoa que ouviu o chamado de Deus e respondeu com fé, aquela pessoa que ouviu: quem irá por nós? E falou: eis-me aqui, Senhor, eu vou. E como se fosse uma coisa assim bem romântica, né? Bem do indivíduo com o seu Deus. E de fato essa é uma das perguntas que eu mais respondi nos últimos tempos: como é que eu senti esse chamado aí para a Espanha? Mas eu quero que vocês notem uma coisa no texto, porque o texto é que manda, não a nossa experiência. O texto aqui, ele não coloca o foco em Saulo e Barnabé. Olha para Atos, esse comecinho de Atos 13, o foco não está em Saulo e Barnabé. O chamado deles não foi exposto por eles próprios. O Espírito Santo que falou com a igreja sobre o chamado deles. Em seguida, quem recebeu a ordem de separar Saulo e Barnabé foi a igreja. Não foram eles próprios que se separaram, eles próprios que disseram: olha, igreja, estou indo embora, tá? Porque Deus me deu um chamado. Não, foi a igreja que enviou eles. E finalmente foi a igreja que botou as mãos neles e falou: vai embora, vai obedecer o que Deus está falando. Isso porque a missão é da igreja, não é do indivíduo. A missão que a gente tem não é uma missão de um monte de floquinho de neve de Jesus com um chamado especial exclusivo para si. Não, é o chamado da comunidade, é o chamado de nós, como corpo de Cristo. E mesmo o chamado individual, ele é validado pela igreja. Mesmo se Deus falar com você diretamente ao teu coração, você precisa dessa comunidade de fé para falar: realmente a gente reconhece que é Deus falando com você. Deus, ele não age à parte da comunidade. Deus, ele não é um Deus sectário, gregário. Deus é um Deus que age em comunidade, porque Ele mesmo é comunidade. Para que o nosso coração enganoso, individual, não coloque na boca de Deus aquilo que é simplesmente um plano nosso, que é simplesmente uma impressão nossa. O chamado de Deus é sempre validado pela comunidade. Da mesma forma como aconteceu na história que eu contei para vocês. Sim, eu tive uma impressão inicial do chamado de Deus para a gente ir para a Espanha,
Mas quem que foi que, de fato, comissionou a gente? Foi a igreja. Foi o meu pastor que falou comigo. Foi a nossa comunidade que aprovou isso daí em assembleia, porque Batista tem dessas coisas, né? A gente aprovou em assembleia o nosso envio. Não fui eu sozinho que virei para eles e falei, olha, estou indo embora. Então, no fim das contas, não sou eu sozinho que vou plantar a igreja em Madrid. Quem vai plantar a igreja em Madrid de uma forma muito concreta são vocês como igreja. São as pessoas que estão lá na minha igreja em Santo André. Esse chamado, esse trabalho, é um trabalho de toda a comunidade na qual Deus nos envolveu. Da mesma forma como o meu ministério afeta vocês, o ministério de vocês afeta o meu ministério profundamente. De fato, essa conversa não tem nem sentido, porque tudo isso é ministério do reino. Tudo isso é o que Deus está fazendo através da igreja dele como um todo. Por isso, essa obra que está acontecendo, a obra que acontece aqui na Vila Maria, a obra que acontece lá em Santo André e a obra que vai acontecer em Madrid, ela é uma obra da comunidade, e a gente é tão responsável por isso como cada um de nós individualmente. Agora, claro, assim como na igreja em Antioquia, foi Saulo e Barnabé que foram duas pessoas que acabaram cumprindo essa ordem na prática, mas quem obedeceu em primeiro lugar foi a igreja. Quem obedeceu em primeiro lugar foi a igreja que falou, sim, eu vou abrir mão de uma pessoa que é importante para o nosso contexto, para que outras pessoas sejam abençoadas. A igreja não enviou daquilo que estava sobrando para ela. A igreja não enviou daquilo que não fazia diferença. Imagina só, Paulo e Barnabé, eles faziam parte desse grupo de mestres e profetas da igreja de Antioquia. É como você mandar um pastor da tua igreja, que é o que de fato está acontecendo lá na Urbana. É enviar um mestre da igreja, que é o que de fato está acontecendo aqui na Cristo é Real, que sempre me abençoou nesse sentido. Então a igreja que está obedecendo, é a comunidade de fé que obedece o chamado de Deus. Agora, esse chamado é difícil. É difícil para quem vai, mas é difícil para quem fica. É difícil para quem está indo, mas é difícil para quem tem que lidar com uma igreja manca por um tempo. Uma igreja que vai ter que achar pessoas que cumpram aquela função. É por isso que esse texto vai falar que essa decisão e esse envio, ele é regado de jejum e de oração. Porque a gente reconhece que não é o que a gente está fazendo, é o que Deus vai fazer através da gente. A gente reconhece que a capacidade para fazer o que Deus está chamando a gente para fazer, não pode vir simplesmente de nós. A gente é incapaz, a gente não consegue fazer o que Deus chama a gente para fazer. Você acha que o Vander, individualmente, tem a capacidade de pastorear uma igreja de 500 pessoas, porque ele é brilhante, é super capaz, e ele tem habilidades interpessoais, e ele tem uma mente brilhante para pregar a palavra? Sim, ele tem tudo isso, mas não o suficiente para guiar uma igreja. Por quê? Porque essa obra, ela é do Espírito Santo. Se não é o Espírito agindo na gente para fazer aquilo que Ele chamou a gente para fazer, a gente não chega a lugar nenhum. É engraçado a sensação que eu tive quando eu estive na Espanha nesse ano, exatamente para falar com alguns pastores e líderes de lá. Foi uma sensação muito similar a quando a Bia estava grávida do Pedro. Se você é pai, você provavelmente vai entender isso daí um pouquinho melhor. Quando você descobre que tua mulher está grávida do teu primeiro filho, bate, né? Dá aquela sensação estranha de, cara, eu sou muito incapacitado, para usar uma palavra suave e não ser extremamente ofensivo, mas eu sou tão imaturo, como é que eu vou cuidar de uma criança? Eu não tenho a capacidade de fazer uma criança crescer nos caminhos do Senhor. Eu não tenho capacidade de fazer uma criança crescer como um cidadão funcional. Como é que eu vou fazer isso? Eu sou tão imaturo, eu sou tão incapaz. Essa é a sensação. Tem um mestre nosso, Zé Machado, que ele fala isso, ele fala que o ministério ele não nasce da nossa fortaleza, mas nasce da nossa fraqueza. A coisa que Deus está te chamando para fazer não é porque você é brilhante, você é sensacional e você tem capacidades que ninguém mais tem, não. É na tua fraqueza que Deus se faz forte. É na fraqueza dessa igreja que Ele se faz forte. É na minha fraqueza que Ele se faz forte. A nossa situação é desafiadora. E é por isso que tudo que a gente faz tem que ser regado de jejum e oração. Jejum não é uma moeda de troca. Jejum não é uma barganha com Deus.
Jejum não é, olha Deus, eu estou me sacrificando aqui para você fazer alguma coisa. Não. Jejum é simplesmente você reconhecendo que se você não consegue se manter nem sem comida, muito menos sem Deus. É você se lembrando através do seu corpo que se você não consegue nem mesmo se sustentar sem um elemento externo, como um pão, como uma água, muito menos você consegue viver sem o pão da vida e sem a água viva. Por isso a gente jejua e ora. Mas certo, espero que tenha ficado claro que a obra de Deus é um papel da igreja, é uma missão da comunidade, não é uma missão individual. Mas a gente se questionou inicialmente o que era fazer discípulos. A gente ainda não respondeu essa pergunta. A gente só viu que essa obra de fazer discípulos não é individual, é da comunidade. Mas o próprio texto vai ajudar a gente a responder essa pergunta através desse envio. Eu quero que vocês vão lá para Atos, no capítulo 14, a partir do versículo 21. Por que eu estou dando esse pulo? Atos capítulo 13, capítulo 14, vão contar exatamente essa viagem missionária do apóstolo Paulo. Saulo e Barnabé foram enviados, e eles fizeram uma viagem, visitaram, pregaram, e a partir do versículo 21 do capítulo 14, a gente tem a conclusão desse primeiro movimento missionário organizado da igreja. É literalmente isso que a gente está vendo. O primeiro movimento organizado missionário da igreja. A primeira vez que a igreja sentou para falar, cara, como é que a gente faz missões? Deu nisso daqui que a gente está lendo. O texto vai dizer o seguinte: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Você conseguiu perceber? Qual que é a missão que eles tinham completado? Qual que é a obra para a qual o Espírito Santo tinha chamado eles? Fazer discípulos, fortalecer os discípulos e designar presbíteros em cada igreja. É muito interessante que nesse versículo 21, Saulo e Barnabé fizeram discípulos, e essa expressão é exatamente a mesma que Jesus usou lá na grande comissão, lá em Mateus 28, ou seja, a obra do Espírito Santo, aquilo que o Espírito faz é indissociável, é inseparável da obra que Cristo está fazendo. O que o Espírito Santo faz através dos seus discípulos é capacitar esses discípulos a obedecer o que Cristo já tinha ordenado. Mas eu quero relembrar um conceito aqui que é bem facinho. O que é uma igreja? Isso daqui vai ajudar a gente a entender esse texto. O que é uma igreja? Uma igreja, na sua expressão visível, tudo bem, a igreja ela é universal, mística, a união de todos os santos de todas as épocas, ok. Mas na sua expressão local, no que a gente vê aqui, ela é uma comunidade formada por discípulos de Cristo e organizadas com presbíteros. Presbítero é uma palavra que simplesmente significa pastor. Tá? Pastor, presbítero, bispo, são todas palavras que a Bíblia usa como significando a mesma coisa. Com pastores que lideram espiritualmente na pregação e na palavra. Ou seja, comunidade de discípulos que tem pastores na frente, que tem presbíteros governando essas comunidades. Colocando em outras palavras, a conclusão desses versículos é que a obra do Espírito Santo para o primeiro movimento missionário organizado na história não é nada mais, nada menos do que plantar igrejas. Qual que é a forma efetiva de você cumprir aquilo que Jesus está falando? Plantar igrejas. A pregação ela é super importante, o evangelismo ele é totalmente fundamental, mas onde é que é o lugar onde tudo isso se encontra? É numa comunidade como essa, numa comunidade que tem pessoas falando de Jesus, tem pessoas ensinando a palavra, tem pessoas ensinando você a viver na prática o que a palavra diz. Nessa viagem missionária, é interessante que Paulo visitaram um total de mais ou menos 5 ou 6 cidades fazendo discípulos.
mas o que fez com que essas pessoas que tinham ouvido o evangelho, essas pessoas que tinham tido o primeiro contato evangelístico com esses gigantes da igreja, não foi o evangelismo deles, não foi o evangelismo de Paulo que fez essa pessoa virar um discípulo. E olha, sinceramente, dificilmente a gente vai encontrar alguém maior do que Paulo no Novo Testamento, tirando o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo é o grande nome do Novo Testamento, a grande pessoa que entendia dos mistérios do que o Espírito falava, e não foi a pregação deles que fez eles fazerem discípulos, tanto que o próprio Paulo entendeu que ele precisava voltar para essas cidades, e ao retorno dele a essas cidades, instituindo os pastores enquanto ele fortalecia, que solidificou esse processo de discipulado. A primeira pregação de Paulo não foi suficiente para fazer discípulos, porque a plantação de igrejas, ela é aquilo que vai ser a consequência natural de você querer fazer discípulos, porque fazer discípulos é muito mais do que você ouvir o evangelho a primeira vez. Você fazer discípulos é muito mais do que você simplesmente pregar o evangelho a primeira vez. Ela inclui sim essa pregação do arrependimento de pecados, da salvação pela graça em Cristo, na morte e ressurreição dele, mas ela não para aí. Ela inclui um padrão de vida, ela inclui o padrão de vida de amor a Deus e ao próximo, de obedecer a Cristo e a tudo que ele instruiu aos seus discípulos, a participação nas ordenanças. Jesus mandou a gente fazer a ceia, mandou a gente batizar. Não dá para você fazer isso sozinho em casa, tá? Não dá para você participar da comunhão dos santos, que é o jeito que a ceia é chamada, sozinho, porque a ceia é o símbolo da nossa unidade. Não existe unidade de um. A gente precisa um do outro. A gente precisa da igreja para ser discípulo. A gente precisa da igreja para fazer discípulos. Percebe? Porque faz muito mais sentido você simplesmente plantar uma igreja, porque aí você está num ambiente em que as pessoas podem não só ouvir o evangelho uma vez, mas elas podem viver o evangelho todo dia. Elas não só vão ouvir da graça de Deus para o coração pecador delas, mas elas vão ouvir da graça de Deus para o chefe que vai encher ela na segunda-feira, para o problema que ela está tendo com o filho, que ela não tinha no primeiro momento que ela ouviu o evangelho, para o casamento, para todas as situações que a gente vive na prática. Na igreja a gente cresce na palavra, a gente aprende a lidar com os nossos problemas reais, de como a gente vive em casa, de como ser cristão na sua própria casa, como ser cristão no trabalho, como ser cristão dirigindo, quando você leva uma fechada, como ser cristão quando você sofre maldade de pessoas más. Isso a gente aprende na igreja. A vida em comunidade é o ambiente do discipulado, porque a igreja é a comunidade dos discípulos, e é discípulo que faz discípulo. Mas tem um pouquinho mais incluído nesse conceito. O próprio trabalho contínuo de fazer discípulos é o trabalho da igreja. Percebe que no fim das contas, o cumprimento da obra para a qual o Espírito chamou Saulo e Barnabé é realizado pelas igrejas que eles plantaram. São essas igrejas que vão fazer que esses discípulos sigam no caminho de ser como Cristo. A obra que Deus tinha para Saulo e Barnabé não é cumprida por eles exatamente, é cumprida pelas igrejas. As igrejas que foram plantadas, a igreja que enviou. Quem que está fazendo discípulos? A igreja. Quem que começou fazendo discípulos? A igreja que enviou. Todos estão cumprindo a grande comissão. Todos estão obedecendo aquilo que Deus ordenou através de Cristo na grande comissão. É isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente faça discípulos, ficando ou indo. Nas igrejas que vão ser plantadas, nas igrejas que já existem, a gente tem que obedecer o movimento do Espírito para a gente. Mas eu quero caminhar para o final, notando um pequeno detalhe no fim do capítulo 14. Olha só os versículos 28 e 29 comigo. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos discípulos. E ficaram ali aos gentios, a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos.
Nesse trecho eu quero que vocês percebam uma coisa que é muito sutil, é muito leve, que se você ler esse versículo rapidamente, você nem percebe. Nesse relato dos discípulos para a igreja que os enviou, eles dizem que, pelo que Deus fez através deles, a porta da fé foi aberta aos gentios. A porta da fé foi aberta aos gentios. O trabalho de Saulo e Barnabé não tinha somente aberto a porta da fé para alguns indivíduos, para algumas pessoas em algumas cidades. Ela tinha aberto uma nova fase na expansão do evangelho no mundo. Os gentios, isso é, os não-judeus, eu e você, todo mundo que não é descendente de judeu, a gente teve a porta da fé aberta por esse primeiro envio missionário, por esse primeiro trabalho de plantação de igrejas de Saulo e Barnabé em 5 cidades. Sabe por quê? Porque o que acontece na cidade se espalha. O que acontece na cidade acaba alcançando toda a sociedade. O que a gente consome no Brasil inteiro acaba sendo produzido nas nossas grandes cidades. O que é consumido de entretenimento, de cultura no mundo inteiro é produzido nas grandes cidades, nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo. O que acontece na cidade se espalha. E por isso o trabalho missionário de Paulo em cidades abriu a porta da fé, não só para eles, mas para você, para mim. A fidelidade deles em pregar em 5 cidades abriu a porta da fé para o Brasil, abriu a porta da fé para um lugar que nem existia na época deles. E esse é o foco de todo o processo de plantação de igreja. É o foco da obediência à grande comissão, porque a gente confia que é Deus que concede a fé e traz a salvação e mudança de vida através do nosso trabalho pequeno, que é Deus que faz o seu trabalho através de vasos frágeis como eu e como você, e que resulta na salvação de pessoas que a gente nunca imaginaria conhecer, que são alcançadas nos lugares menos prováveis, como você e eu fomos alcançados para a glória do Deus eterno. Na plantação a gente tem certeza que é o próprio Cristo que salvou a gente, que edifica essas igrejas frágeis que a gente planta, porque não é pela nossa capacidade que a obra é feita, mas é pelo poder de Cristo em nós, seja daqueles que vão, seja daqueles que ficam. Por isso a gente vê aqui claramente que a plantação de igrejas e cidades, ela tem um efeito muito maior do que a esfera local, um efeito dominó, uma trama complexa e gloriosa. Se a gente para pensar, um negócio incrível. A fidelidade do pastor Pascoal, há 50 anos, abençoou a cidade de Santo André. Uma cidade que eu acho que ele nunca viveu lá, né? Nunca viveu lá. Abençoou Mato Grosso do Sul. Vai abençoar Madrid? Quem sabe onde a nossa fidelidade vai chegar? Quem sabe onde nossa obediência chega? Para que outros lugares a porta da fé vai ser aberta através da nossa obediência hoje? Quem sabe qual vai ser a próxima cidade? Talvez, através do trabalho que a gente vai fazer em Madrid, outros países que a gente nem consegue achar no mapa vão ser alcançados. Pessoas que nunca ouviram o Evangelho, que não falam a nossa língua, vão ouvir do testemunho do que Cristo fez por nós. A gente tem esse potencial incrível no que Deus faz através da gente nas cidades. É uma coisa que é até engraçada. Paulo, ele vai falar para os romanos que o evangelho alcançou o mundo inteiro. Por quê? Porque o evangelho alcançou Roma. O evangelho alcançou a principal cidade do mundo, então o evangelho alcançou o mundo inteiro. Deus, ele age através do nosso trabalho em cidades de uma forma que é espetacular. Dificilmente uma igreja no Mato Grosso do Sul alcançaria aqui São Paulo. Agora uma igreja em São Paulo consegue alcançar o interior. Uma igreja em Madrid, ela provavelmente vai conseguir alcançar o interior da Espanha. O inverso não seria tão provável. Deus, ele dá essa estratégia para a gente do amor às cidades, porque Deus ama as cidades. É como Deus vai falar com Jonas no final do seu livro. Jonas, ele está todo incomodadinho porque ele pregou o evangelho, os ninivitas se converteram, e aí ele saiu da cidade para ver se talvez Deus entrava em bom senso e destruía logo essas pessoas pecadoras e malvadas. E quando Jonas sai da cidade, cresce uma planta, ele fica todo feliz porque a plantinha cresceu, deu sombra para ele, e Deus dá uma lição para ele. Essa planta morre do dia para a noite.
Jonas fica muito bravo, fica enfurecido. E Deus fala: Jonas, você ficou bravo por essa planta que você não fez nada para ela crescer, por ela ter morrido? Será que eu não deveria ter misericórdia, não de uma planta, mas de uma cidade que tem as milhares de pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda? Será que Deus não deveria ter misericórdia de bairros inteiros sem um testemunho do Evangelho? Será que Deus não deveria ter misericórdia de países que não têm igrejas? Será que Deus não deveria ter misericórdia de lugares inteiros cheios da sua imagem e semelhança, de gente como eu e você, que acha, que corre atrás de N coisas, achando que a gente vai encontrar o sentido da vida, achando que a gente vai encontrar felicidade, mas no fim das contas a gente está correndo atrás do vento, a gente não sabe distinguir a mão direita da esquerda? Será que Deus não deveria levar a mensagem que vai fazer essas pessoas felizes de verdade para esses lugares? É claro que deveria. É claro que a gente deve alcançar cidades tão cheias de pessoas que amam a Deus. Cristo alcançou a gente através de cidades. Cristo, ele obedeceu o chamado de Deus para deixar o seu lugar isolado, o seu lugar de conforto, e ir para o meio de uma cidade hostil, Jerusalém, uma cidade que ele mesmo diz que tentou reunir debaixo das suas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos, mas que no fim das contas matou o nosso Senhor. No fim das contas rejeitou a pregação daquele que é a própria palavra de Deus. Se Cristo fez isso por uma cidade ingrata e que não ouviu a sua mensagem, por que a gente deveria fazer alguma coisa diferente? A gente precisa obedecer o chamado dele para proclamar a sua palavra, para estabelecer a sua igreja, do mesmo jeito que Cristo fez. Cristo foi enviado numa missão para estabelecer a sua igreja numa cidade. A gente é chamado em missão para estabelecer igrejas em cidades que vão espalhar a mensagem para o mundo inteiro. Você hoje é chamado a obedecer o chamado de Deus, obedecer o que Cristo mandou a gente fazer na grande comissão, obedecer aquilo que Ele ordenou, fazer discípulos talvez em lugares que você nem imaginaria que daria para fazer discípulos, numa língua que você provavelmente não fala, porque sim, você está participando disso, sim, você é responsável por isso. Essa obra que Deus está fazendo não é uma obra minha, não é uma obra da Urbana em Santo André, é uma obra do reino, e você faz parte do reino, você já abençoou essa obra. Continue obedecendo o chamado de Deus, continue fazendo discípulos. Eu quero convidar você nessa manhã, mais do que se convencer de que plantar igrejas em cidades é uma boa ideia. Eu quero convidar você a se juntar à obra que Cristo está fazendo no mundo. A obra de Deus é maior do que a tua vida. A obra de Deus é maior do que a tua história. E você pode participar de uma coisa que é muito maior do que você. É isso que Ele está te chamando a fazer. Edificar igrejas, edificar com Ele a igreja que Ele prometeu edificar. Cristo disse: eu vou edificar minha igreja e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Ele mesmo prometeu isso. Você pode hoje participar disso, edificando igrejas conjuntamente com Cristo. Você pode hoje restaurar cidades com Ele. Cristo restaurou todas as cidades através da sua morte e da sua ressurreição. É por isso que Ele promete no último dia para a gente uma cidade. É por isso que a nossa esperança é a Nova Jerusalém que vem dos céus. A nossa esperança é aquilo que Cristo já fez através das cidades. E enquanto a gente espera essa cidade restaurada, a gente pode trabalhar com Ele para restaurar algumas cidades, para dar esse antigosto, esse lampejo da glória daquilo que Ele está fazendo. Por isso eu quero convidar você a ser responsável pelo que Deus está fazendo através de nós hoje. Ore e jejue pelo que Deus vai fazer através de nós amanhã. Ame a igreja, ame a cidade, ame a Cristo, ame aquilo que Cristo ama. Baixa tua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela oportunidade de, apesar da gente ser tão pequeno, tão frágil, tão limitado,
o Senhor permitir que a gente participe dessa obra que é tão maior do que a gente. Obrigado, Senhor, porque apesar da nossa fraqueza, o Senhor se faz forte em nós. Obrigado porque a nossa obediência, ela tem consequências que a gente não consegue ver. Obrigado porque apesar da nossa incapacidade, o Senhor vai fazer a tua obra. Eu peço que o Senhor ajude-nos a ouvir o sopro do teu Espírito, que a gente consiga enxergar onde o Senhor está nos guiando, que o Senhor guie a tua igreja e nos ajude a ver a tua mão e ser obediente. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer aquilo que Cristo nos disse para fazer. Ajuda-nos a fazer discípulos. Ajuda-nos a ser responsável por aqueles que estão ao nosso redor hoje. Ajuda-nos a pregar a tua palavra com fidelidade e a se importar com as pessoas, ao ponto de aplicar essa palavra não só uma vez, mas durante toda uma vida. Edifica a tua igreja, como o Senhor prometeu. Edifica a tua igreja através da tua palavra. Glorifica o teu nome através de vasos frágeis como nós somos. Usa-nos para a tua glória. Expande o teu reino para a tua glória. Faz a tua obra para a tua glória. É o que a gente te pede no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos aplaudir ao Senhor nesse momento. Aleluia. Eu quero convidar a Bia. A Bia está aí. Cadê, Bia, você? Vem aqui. Os meninos estão lá na escolinha ou estão aí? Traz quem está aí para a gente orar. O Pedro subiu, né? O Davi, o Daniel ficou aqui. Queridos, diante de todo o esforço que foi para o Davi trazer essa mensagem hoje, quando ele estava falando ali do fazer discípulos, algo ferveu no meu coração de que nós, como igreja que atua, tem colocado, presta atenção, tem colocado à disposição daqueles que têm vindo ser discípulos, não somente a palavra, mas também as ordenanças. Hoje nós vamos cear junto, você é convidado a cear hoje para a glória do Senhor. Mas eu quero fazer um convite, e aí o povo do staff fica doido comigo, porque a gente está num mês em que a agenda, depois eu vou falar da agenda, ela é totalmente diferente, né? Mas se você tem um coração hoje que está ardendo pelo chamado a se batizar, o Senhor me incomodou hoje ali, eu estava sentado e falou, tem gente que tem que ouvir o chamado para o batismo, que está no nosso meio, que já recebeu Jesus no coração, que tem participado com a gente na ceia, mas o Senhor está chamando para o batismo. Essa é a função que a gente faz, são os degraus que você está subindo. Então, você poderá ter oportunidade, eu não sei em que dia que eu vou colocar esse batismo, viu, pastor Nelson? Mas quando Deus incomoda, é aquilo, é Ele que está fazendo. Tem gente aqui que precisa ouvir o chamado para o batismo. E se você é uma das pessoas que está aqui nessa manhã e deseja se batizar, e quer fazer essa ordenança valer na sua vida, eu quero orar com você. Eu não sei quando que a gente vai pôr o dia do batismo, mas nós vamos colocar, mas nem que seja num dos cultos de quinta que a gente vai fazer, dia 22, 29 é de noite, eu não sei se você vai viajar ou não, mas se você hoje sente arder no teu coração o chamado para se batizar, batizar é um dos degraus que você está subindo nessa vida de discípulos, eu quero orar com você. E se você deseja isso, fique de pé, nós vamos orar com a igreja por você. Não tem que ter vergonha nessa hora. Você está sendo chamado para se batizar, nós queremos orar por você. Faça isso. Amém? Tem uma jovem. Quem mais? Fica de pé, você que vai se batizar. Fala, eu decido pelo batismo, eu quero me batizar. Eu já estou entendendo o evangelho e um dos passos que nós vamos fazer é o batismo. Se o Senhor incomodou é porque Ele está trazendo isso diante da igreja e proporcionando isso diante de nós. Tem mais alguém que vai querer isso? Amém? Amém. Quem mais? São duas pessoas valiosíssimas. Então nós vamos orar. Amém, mais uma. E aí o Senhor vai chamando, porque é essa obra que Ele faz. Ele incomoda no coração. Mas como que é isso? Nós vamos te ensinar, vamos te tirar as dúvidas e você vai se batizar. É assim que será. Porque é essa obra que o Senhor está fazendo. Ele já fez em você. Então nós vamos orar como igreja. Enquanto nós oramos, pastor Nelson, pastora Marli, vem para nós ungirmos o casal aqui, vem na frente.
Pastora Hebe também vem para nós ungirmos eles, enviarmos eles, e a igreja levante as mãos para o alto assim, nós vamos orar por esses que vão se batizar. Depois, você que se levantou, converse comigo no final do culto rapidamente, tá? Senhor, nesse momento nós oramos por esses queridos que se decidiram, eles vão se batizar. Nós faremos só a nossa parte de tirar as dúvidas, de mostrar o caminho, de efetivamente fazer ali a hora do batismo. Mas isso já aconteceu, porque eles têm esse desejo nas suas vidas. Assim eu oro por eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode se assentar, obrigado por você se decidir. E agora, nessa hora, nós vamos ungir. O texto que você leu, pastor, diz que eles oraram, eles impuseram as mãos. Eu sei que vocês já tiveram as mãos impostas, mas agora, por esta comunidade também, vocês vão levantar as mãos na direção deles, e nós vamos ungí-los. Bia, Deus abençoe. Vem, pode vir. Aí, é o Pedrito, faltava você, Pedrito. Vamos lá. Eita, nós. Vamos ungir. Levanta suas mãos, igreja, na direção desta família. Vamos orar? Senhor, nesse momento nós queremos ungí-los, ó Pai. Esta família, como o Senhor amado, símbolo do envio, para que eles sejam capacitados em tudo, Senhor, em tudo que eles vão precisar para esta missão, ó Pai, em que nós, ó Pai amado, os enviamos para a glória do Teu nome. Essas crianças, ó Pai amado, que eles sejam ferramentas também ali, aonde eles vão, Senhor amado, capacitando, abençoando sua saúde, abençoando, Senhor amado, no sustento, e sejam enviados, e que Madrid receba, Senhor amado, realmente, ó Pai amado, eles como grande, Senhor amado, movimento do Teu Espírito e não deles mesmos. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Bia e Davi, sejam enviados de uma forma poderosa, não por nós, mas nós vivemos isso porque nós temos feito discípulos aqui e nós temos realmente visto a mão do Senhor sobre essa comunidade, porque aqui existem pessoas que são curadas, saradas, transformadas por esse Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Quero só dar mais uma dica para você que quer ajudar nesse envio. Eles precisam claramente de recursos. Tomei a liberdade, você não pediu, mas eu tomei a liberdade de pegar o seu Pix, põe lá. Esse é o Pix dele. Eles precisam de recurso. Anote, vai ficar um pouquinho aí. Você não é obrigado não, viu? Mas se você entendeu o que a gente está falando, você vai poder ajudá-lo, por mínimo que seja, porque isso vai ajudar. São várias coisas que precisamos resolver até o envio, até janeiro ainda. Está aí. Você não é obrigado, você não vai ser mais abençoado ou menos, você vai só simplesmente fazer parte ou não da obra do Senhor. Se você quer, está aí, deixa um tempinho aí para quem quiser anotar. Se você esqueceu depois e quer pedir para mim, me peça. Nós vamos, de alguma forma, abençoá-los também. Anote esse Pix, que é o do Davi. E Bia, que todas as suas dúvidas, elas possam se tornar em fé. Davi, que todo o seu receio se transforme em verdadeira fé para cumprir o chamado. Conte com essa comunidade, vocês fazem parte desse lugar para a glória do Senhor. E vai lá, façam discípulos em Madrid para a glória do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Glória a Deus por isso.